Pronto? Isso. Domingo chegou. Feliz dia da ressurreição, que Deus nos abençoe e nos sustente com graça nesse dia. Amém? Mateus capítulo 28. Eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus capítulo 28. A partir do verso número 16. Mas se você tiver com a Bíblia aberta, isso vai facilitar bastante, porque eu vou fazer menção também do início desse capítulo. Nós estamos fechando hoje essa série chamada Ressurreição, e eu tenho insistido em dizer que, quando nós olhamos para a crucificação, para a chamada ocasião da paixão de Cristo, o seu sofrimento e a ressurreição, nós não temos um desfecho de história, mas nós temos um início de grandes ações e de um mover de Deus absurdamente significativo na história do mundo. Caso isso não esteja claro para você, que fique registrado já que nós estamos em um mundo degradado, um mundo em, vou usar um palavrão, putrefação é sinônimo de apodrecimento, né? Nós estamos em um mundo que apodrece cada dia mais. Não se assuste com o que você tem visto e com o que você tem ouvido, porque o mundo não deve melhorar muito dentro daquilo que a gente tem observado. Porém, contudo, entretanto, há uma verdade a qual nós não podemos deixar de observar e entender, e isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Deus está trabalhando na história, Deus está trabalhando no mundo para redimi-lo. Deus está trabalhando na história para transformar todas as coisas e para restaurar o mundo que Ele criou. O resumo desta ópera seria o seguinte: Deus está em missão. E você vai dizer, mas o que é uma missão? Uma missão é uma tarefa, uma missão é uma ação, um mover em prol de algo que você entende que deva acontecer. Uma missão é uma noção de, uma clareza de propósito, e você se engaja com aquilo e leva aquilo até o fim. Isso é missão, senso de missão. E Deus está em missão para transformar o mundo, apesar do mundo estar como nossos olhos estão contemplando. Deus começa o seu agir na história, envia o seu Filho Jesus Cristo, o qual é sacrificado na cruz do Calvário, para que haja este grande projeto chamado de redenção. Depois, Ele envia o Espírito Santo, e aí agora então, Ele convida a igreja, no caso eu e você, para participarmos desse projeto, chamado projeto de redenção. Então repare você, Deus está agindo no mundo, Deus envia o seu Filho Jesus, Deus envia o Espírito Santo, e Ele também envia a igreja. Pastor, mas de onde que você está tirando essas coisas todas aí? Lembre você que quando Jesus se encontra com os apóstolos no Evangelho de João, pós a ressurreição, Ele vai dizer assim: como o Pai me enviou, eu também os envio. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, em bom resumo e síntese, nós somos chamados por Deus para participar deste processo de redenção, e isso está diretamente ligado à ressurreição do próprio Jesus. A ressurreição é um pontapé inicial, após o sacrifício da cruz, para que Ele retrabalhe a história por meio de Cristo, e para que eu e você, entendendo isso, possamos participar do que Deus está fazendo na história. O apóstolo Paulo diz que nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, cooperadores de Deus. Então, para você entender melhor isso, capítulo 28 do Evangelho de Mateus,
para mim, um dos textos mais apaixonantes do Novo Testamento, com uma clareza muito grande, quando no verso 16, o texto de Mateus diz assim para nós, né? Os 11 discípulos foram então para a Galileia, eles foram para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas pasme você, alguns, vendo Jesus ressurreto, ainda assim duvidaram. Então não é à toa que Jesus vai dizer, né, bem-aventurados que não viram e creram, porque alguns, mesmo vendo, não creram. O texto continua dizendo então para nós, no verso 18, então Jesus se aproximou deles e disse a eles o seguinte, eu quero convidar você a ler comigo essa segunda parte. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E quero convidar você a ler comigo o verso 19 também. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para dar clareza, ele explica, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, ou tudo que ordenei a vocês. E ele reitera, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Se você estiver com a Bíblia aberta e voltar no início do capítulo 28, vai observar que o início do capítulo 28 está narrando para nós a ocasião pontual da ressurreição. Aquele momento em que as mulheres vão ao túmulo para limpar o corpo de Jesus, falei sobre isso alguns domingos atrás, na primeira mensagem dessa série. Elas vão ao túmulo e quando elas chegam ali, elas se deparam com o túmulo vazio. E aí um anjo diz a elas e revela que Jesus não está ali e vem aquela frase maravilhosa, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Mas aqui no Evangelho de Mateus, além desta ponderação, o próprio Jesus surge na cena, na descrição do Evangelho de Mateus, Jesus surge na cena e ele vai começar a falar com aquelas mulheres. E quando ele vai começar a falar com aquelas mulheres, lá no verso 10, é dito assim, ó, não tenham medo, mas façam o quê? Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para onde? Para a Galileia, porque lá eles me verão. Agora você faz uma amarração entre esta fala do verso 10 com o verso 16. Por quê? Entre o que acontece no verso 10 do capítulo 28 de Mateus e o verso 16, é claro que houve outros eventos. Houve encontros de Jesus com os apóstolos, houve encontros de Jesus com os discípulos. Exemplifico. Se você olhar, e nós já fizemos menção aqui, no final do Evangelho de João, acontece aquela cena onde os discípulos estão trancados em uma casa e Jesus surge, aparece entre eles. Então, só para você entender, entre o começo do capítulo 28, aqui o verso 10, e o verso 16 de Mateus, você tem dias, ocorrem alguns eventos narrados pelos outros evangelistas. Mas o que deve chamar nossa atenção aqui nesse instante, não é exatamente isso. Mas o que deve chamar a nossa atenção aqui, é que o verso 16 está dizendo que eles então foram para a Galileia, note você, para o monte ou um monte que Jesus lhes indicara. E eu tenho dito aqui com alguma frequência, isso não é novidade, que no Evangelho de Mateus, esta expressão, ela é importante. Para alguns estudiosos da Bíblia, tais como o missiólogo David Bosch, quando você vê ou lê a palavra monte,
É como se Mateus, o autor do Evangelho, estivesse dizendo para você assim: olha, preste atenção agora, abra os seus olhos, não deixe o sono te consumir, porque algo importante vai ser dito. Mas como assim algo importante vai ser dito? Eis a questão. Na fala de Mateus, ao longo do seu Evangelho, os montes são os lugares onde ocorrem grandes revelações do próprio Jesus. Abram parênteses. Não confunda com a tal da história da oração do monte, ou das orações feitas nos montes por aí afora. Eu não estou falando disso. Fecha o parêntese. Do que é que eu estou falando, ou a que estou me referindo? Então, retomando, estou dizendo que, na abordagem do Evangelho de Mateus, os montes são os lugares, nas suas narrativas, onde vão ocorrer revelações grandiosas por parte de Deus. 3 ilustrações clássicas, vale a pena tomar nota e fazer um grifo. Primeira ocasião em que ocorre uma revelação especial, importante, crucial, em um monte, lá no capítulo 5, que vai dizer para nós que Jesus subiu a um monte e assentou-se e começou a ensinar as pessoas. O conhecidíssimo, então, e eu sempre falo sobre ele, Sermão do Monte. Depois, num outro momento, detalhe, naquele momento, no Sermão do Monte, Jesus vai ensinar, vai falar, vai compartilhar sobre os valores do reino de Deus. Tudo bem? Ética do reino. Segunda ocasião, outro monte, capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos, e são aqueles 3 mais próximos, você sabe quem são? Os meninos do barquinho, Pedro, Tiago e João, para facilitar a sua vida, né? E eles sobem a um monte, chamado de Monte da Transfiguração, onde Jesus se revela a eles como ele realmente é. Então veja, no Sermão do Monte ele revela os valores do reino, na Transfiguração ele se revela, e agora nós chegamos no capítulo 28, verso 16. Jesus indicou um monte na Galileia. E neste monte, Jesus vai dizer aos discípulos sobre como a igreja, que deve ser formada por discípulos, e não apenas por membros, e nem por frequentadores, mas por discípulos, assim deveria ser. Como que a igreja participa deste projeto de redenção? Como que a igreja, ela se move juntamente com Jesus, debaixo da condução de Deus, para cumprir o plano, o projeto divino de redenção. Um parêntese importante. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque hoje simplesmente é dia da ressurreição. Nós não estamos aqui reunidos para cumprir tabela. A igreja tem uma missão. A missão não é dela, mas a missão é do próprio Deus. E a igreja é chamada para participar desta missão, desse projeto de redenção que Deus está realizando. O ponto é, o que isto implica para você? O que isto implica para mim? Quais as implicações para nós, enquanto discípulos de Jesus? E é aqui que o próprio Jesus, conforme a narração de Mateus, vai trazer para nós alguns aspectos muito claros sobre estas tais implicações. A primeira implicação:
Se nós queremos participar do que Deus está fazendo na história, nós precisamos estar, viver, debaixo da autoridade de Jesus. Quem está no comando da sua vida? Se nós queremos participar do que Deus está fazendo na história, nós precisamos viver debaixo da autoridade de Jesus, da cruz e da ressurreição. Note você que Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Como assim? Jesus já vinha revelando a sua própria autoridade. De que maneira? Jesus revelou a sua autoridade curando pessoas. Quando ele expulsa enfermidades. Jesus revelou a sua autoridade ensinando pessoas. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, diz que as pessoas ficavam admiradas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem possui autoridade. Jesus revela a sua autoridade quando, em meio a uma tempestade, ele se levanta, ele estava dormindo, os discípulos o chamam, ele se levanta e diz ao mar: acalma-te, sossega, e a tempestade cessa sob o poder e autoridade de Jesus. Mas sabe o que é curioso? Nesse momento, para a gente entender melhor isso, nós precisamos voltar, e agora, você que está com a Bíblia leva vantagem, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Por que nós precisamos voltar no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1? Porque no capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 1, o que você vai encontrar entre os versos 1 a 11? Você vai encontrar Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado. E o texto vai dizer para nós que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E quando ele teve fome, o tentador se aproximou dele e disse assim: não és o Filho de Deus? Ordena, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus responde: nem só de pão o homem viverá, mas toda palavra que procede da boca de Deus. O tentador, não satisfeito, diz a Jesus o seguinte: vem cá, coloca Jesus no alto do pináculo, o ponto mais elevado do templo, e diz a ele: não és o Filho de Deus? Pula, dê ordem aos teus anjos, eles vão sustentar você, vão te segurar. E Jesus responde: não tentarás o Senhor, o teu Deus. O tentador, então, indignado, faz uma última proposta: é tudo ou nada. Ele leva Jesus até um alto local e diz a Jesus: veja, aqui estão todos os reinos da terra, tudo isso será seu, se você se prostrar e me adorar. Sabe o que era aquilo? Era uma possibilidade de Jesus se tornar rei sem enfrentar a cruz do Calvário. Mas Jesus diz simplesmente não. Não. E ele vai para a cruz do Calvário. E porque ele foi para a cruz, enfrentou a cruz, encarou a morte, mas agora ressuscitou, ele é rei não somente sobre os reinos que Satanás havia oferecido a ele. Ele é rei sobre todas as coisas. E ele diz então: toda, não é alguma, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre
todas as coisas. Ora, se ele tem autoridade sobre todas as coisas, quem ele é? Senão o próprio Deus. E se ele é Deus, os seus discípulos andam movidos pelos seus próprios corações? Não. Se ele é Deus, e ele possui toda a autoridade sobre os céus e a terra, os seus discípulos são agora movidos sob esta autoridade. Os seus discípulos caminham e vivem no poder desta autoridade, revelada na morte e na ressurreição. Entende isto? Então, esta primeira implicação é crucial para que nós entendamos a nossa missão. A nossa missão é participar do que Deus está fazendo, porém, participarmos do que Deus está fazendo, estando nós debaixo da autoridade e do poder de Jesus. Essa é a primeira questão para a gente pensar. A segunda questão para nós pensarmos tem a ver com comprometimento. Comprometimento com a missão de Deus. Comprometimento com o que Deus está fazendo. Entenda o seguinte: quem está comprometido não é espectador. Quem está comprometido não é torcedor. O espectador, se as coisas não caminharem como ele espera, ele muda de canal. Ele passa para o próximo vídeo. O torcedor, se o time dele não ganhar, ele simplesmente abandona o time. Mas quem está comprometido, está diretamente envolvido, engajado com algo que está acontecendo. E a segunda implicação para nós, discípulos, é estarmos então comprometidos com o que Deus está fazendo no mundo. E aqui que está o ponto. Repare você, quando você volta para o capítulo 28, lá no verso 18, quando Jesus fala para eles, na segunda parte, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ok? O verso 20 começa com uma palavra importante. Qual é a palavra que começa ou que dá início ao verso 19? A palavra que dá início ao verso 19 é portanto. O que isso significa? Jesus está dizendo para nós o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou Deus. Vamos traduzir o portanto? Esse portanto significa: então, se vocês realmente me têm como Deus, se vocês se submetem a mim, vocês então vão fazer o que eu estou mandando. Porque se eu não acredito em Deus, se eu não acredito no senhorio de Cristo, eu não preciso me submeter a Ele. Concorda? Se eu não o recebi, se eu não estou debaixo do poder dEle, por que eu vou me submeter a Ele? Então, por isso que ele vai dizer, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, se vocês creem, aí ele emenda, portanto, vão, aqui está a missão, e façam discípulos de todas as nações. O que é um discípulo? Um discípulo não é outra coisa a não ser um seguidor. Portanto, se Jesus tinha discípulos, os seus discípulos eram basicamente seguidores de Jesus. E você vai perguntar, mas qual que é o alvo do discípulo? O objetivo do discípulo? O objetivo do discípulo é tornar-se cada vez mais parecido com o seu mestre. O objetivo do discípulo é ser mais parecido e ter um caráter o quanto mais próximo possível do seu mestre. Então não é à toa que Jesus vai dizer o seguinte, né?
se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ou seja, anule as inclinações da sua alma e me siga. Me siga como? Por meio do discipulado, por meio da influência do caráter de Cristo. E o que ele está dizendo para nós? Que nós, como igreja, somos chamados para fazer uma coisa chave, crucial. Discípulos. Mas eis o problema. Você já reparou? Quanta coisa que a gente faz que Jesus não disse para a gente fazer? Como igreja, você já reparou a quantidade de coisas que nós fazemos e realizamos que não tem a ver com aquilo que Jesus mandou nós fazermos? Você já reparou que nós nos preocupamos com um monte de coisa e nos movemos como igreja e gastamos energia, recursos humanos, recursos financeiros para fazer coisas que não têm nada a ver com o que Jesus disse que nós deveríamos fazer. E o que ele diz que nós deveríamos fazer? É pontual. Vão e façam discípulos. Vão e influenciem pessoas no meu caráter para que essas pessoas se pareçam cada vez comigo, como seguidoras. Detalhe importante aqui para a gente observar. Repare que ele vai dizer assim, ó, vão, façam discípulos de todas as nações, e ele emenda, batizando-os. Por que batizar pessoas? Por que batizar? Porque o batismo simboliza, de uma forma ou de outra, que pessoas e vidas estão agora rendidas ao reinado deste Jesus que revelou que é Deus sobre todas as coisas. O batismo, pasme você, é pontapé inicial, não é fim de jogo. Me assusta olhar para tanta gente, no tempo que a gente vive, preocupada em se batizar, e depois que se batiza, é como se nada tivesse acontecido. Eu diria para você, sem medo de errar, tem muita gente que não entendeu e não está entendendo o que significa ser batizado. O batismo tem a ver com, estou dando o primeiro passo, agora Jesus é o rei sobre a minha vida, e tendo-o como rei sobre a minha vida, eu estou, ou pelo menos deveria estar, comprometido com o que ele faz. E o que ele faz? Ele está redimindo este mundo podre que você conhece, assim como eu. Mas observe que na continuidade diz assim, ó, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. E o que Jesus tem nos ensinado? O que Jesus tem compartilhado conosco? O que Jesus vinha compartilhando com seus discípulos, que eles deveriam guardar e deveriam ensinar a outros? Jesus vinha ensinando inúmeras coisas, mas para simplificar a sua vida, Jesus vinha ensinando a realidade do reino, como exemplo, no Sermão da Montanha. No próprio sermão, Jesus revelou o caráter do reino de Deus, os valores, os princípios, a ética do reino. Se eu quero viver como cidadão do reino de Deus aqui na terra, eu preciso estar mergulhado, imerso no Sermão da Montanha. Pastor, eu ainda não entendi. Tá bom, não vou desenhar, mas vou explicar. Quando você vai ao Sermão da Montanha, você vai encontrar coisas tais como, começo do sermão no capítulo 5, Jesus vai falar sobre as chamadas bem-aventuranças. Vamos em uma pontual, ele vai dizer assim, bem-aventurados os que choram, porque serão
Consolados. A que choro Jesus está se referindo? Ao choro do último capítulo da novela das 8? Hoje em dia ninguém assiste mais a novela das 8, né? Está meio fora de moda, né? Depois você pensa em um outro exemplo, é melhor que esse. Ao choro porque o namorado foi embora? Porque abandonou você? Que choro é este? O choro ao qual Jesus se refere é o choro do arrependimento. O choro de quem reconhece a sua realidade e se prostra e se rende aos pés dele, reconhecendo que é pecador. Onde você encontra isso? Sermão da Montanha, Bem-aventuranças. Um pouco mais à frente, ordem prática agora. Jesus vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho. Essa parte você conhece bem, né? É ou não? Olho por olho, dente por dente. Em boa tradução, falou, vai ouvir, bateu, levou. Não é assim? Olho por olho, dente por dente. Ele reitera: mas eu digo a vocês, se alguém te ferir uma face, oferece também a outra. Se alguém te chamar para andar 1 milha, vai com ele 2. O que é isso? Se é a realidade do reino. Onde? Aqui, hoje e agora. Para que eu e você vivamos. Então o ponto é, quando Jesus diz, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado, o ensino é sobre quem é Jesus e quais são os valores do reino. Então ele nos chama para fazermos discípulos, ensinando pessoas a viverem a vida do reino agora, neste ano, neste dia, em 2025. Gente como eu e você, fazendo outros discípulos. Note então, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Aí agora você já está pensando assim, não sei. Eu acho que isso não é para mim. Não vai dar. Porque eu não dou conta nem da minha vida. Como é que eu vou participar da missão de Deus? Eu não dou conta nem do meu coração. Como é que eu vou participar do que Deus está fazendo na vida de outros? Como é que eu vou anunciar o poder da cruz da ressurreição, se eu malemar sei onde está o Salmo na Bíblia? Eu nem sei o Salmo 23 de cabeça. Eu nem sei muito bem onde é que está a história de Jesus na Bíblia. Eu nem sei muito bem onde é que o negócio começa, onde é que termina. Como que eu vou participar desse projeto tão grande de redenção? Como que eu vou me envolver com isso? Sabe o que é o mais legal? O mais interessante é que se tem alguém que conhece muito bem você e a mim, foi quem nos criou. O próprio Deus. E por meio de Jesus, Ele nos diz claramente, você só participa, quem te capacita sou eu. Portanto, o discípulo é alguém que está sob autoridade, está engajado na missão, mas que é capacitado pelo próprio Jesus para cumprir aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Como? Veja você que no verso 20, na segunda parte, Jesus diz assim, e eu estarei sempre com vocês. Este Jesus, segundo as profecias do Antigo Testamento, era também chamado de o Deus Emanuel, Deus conosco. Era o Deus que estava entre os discípulos, na vida dos discípulos, antes da morte e depois da ressurreição. E agora Ele está na vida da igreja e é Ele quem nos capacita a fazer o que Ele quer que nós façamos. Você tem dúvida disso? Ok. Então olhe, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos.
Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 2, você vai se deparar com um momento sine qua non naquela ocasião ali. Jesus, quando chamou os discípulos, ele chamou homens absurdamente incapacitados. A Bíblia vai chamá-los de iletrados e incultos. Quer pior que isso? Não tem. Eles não tinham sequer servido para ser discípulos de outros rabinos, não tinham. Então Jesus chamou gente desse escalão, gente incapaz, gente exatamente como os três, os meninos do barquinho, Pedro, Tiago e João. Eles eram pescadores, trabalhavam com a família, no ofício da família, sabiam nada de nada. Jesus falava e as coisas não entravam na cabeça deles. Mas pós a morte e ressurreição de Jesus, pós a restauração de Pedro no último capítulo de João, Atos dos Apóstolos, vai nos dizer, vai trazer para nós o momento do derramamento do Espírito. E quando você está lendo o capítulo 2, o capítulo 2 vai dizer para nós que então Pedro começa a pregar, ele se levanta e começa a pregar. E numa tacada só o texto nos diz que, por causa daquela pregação, naquele dia se converteram, quantas? 3.000 pessoas. Posso compartilhar um negócio com você? Eu tenho seminário, tenho um punhado de coisas, tenho formação teológica, eu estudo o texto durante horas e horas e horas da semana, acordo domingo, eu estudo outra vez, o culto começa, eu estou ali repassando, eu prego, tem dia que não acontece nada. E o Pedro, que não fez seminário, tinha formação teológica zero, tudo bem que ele estudou com Jesus, né? Prega, e 3.000 se convertem, assim. Sim, eis que estou com vocês até o final dos tempos. Quem capacita o discípulo? Não é a escola, não é a sua formação, mas é o próprio Jesus, com base na sua promessa, na sua fala, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Eu estou com vocês. Você não está convencido, né? Vamos para o momento seguinte. Pedro é preso e está sendo interrogado por autoridades. E os homens dizem assim: como é que esse indivíduo, inculto e iletrado, tem tal nível de argumentação? Quem é que pode argumentar diante da manifestação do Espírito Santo? Quem é que pode contestar a fala do Espírito Santo? Então, quem nos capacita é o próprio Jesus, que se faz presente para que eu e você participemos daquilo que Deus está fazendo na história e está fazendo no mundo. E lembre, a Páscoa, a ressurreição, é um marco inicial e crucial para nós. O nosso chamado não é para que sejamos apenas frequentadores ou membros de igreja. O nosso chamado é para que sejamos discípulos de Jesus, gente que vive debaixo da autoridade dele, gente que está com o coração naquilo que ele está fazendo, gente que confia que ele capacita todos os dias para cumprir a missão que ele confiou para nós. E aí quero te fazer uma pergunta desconfortável para fechar esse tempo. E aí? Você vai ficar de braço cruzado? Ou vai começar a pensar um pouco melhor? E como é que você pode participar daquilo que o Jesus ressurreto está te chamando para fazer? Você vai ficar sentado aí confortável? Ou vai, quem sabe, se ajoelhar
diante daquele que tem autoridade, toda autoridade, nos céus, na terra, e vai dizer a Ele: Senhor, minha vida está aqui, a minha vida está aqui. Tu és o Deus de todas as coisas, que morreu no meu lugar, que pagou o preço do meu pecado, mas que venceu a morte e ressuscitou. Tu és o Senhor da minha vida, e eu quero viver debaixo do poder do Senhor. O que você vai fazer? Vamos orar? Deus, louvado seja, porque apesar do mundo mau, perverso e caótico em que nós vivemos, o Senhor não deixa de olhar para nós, e o Senhor não cessa, ó Deus, a tua obra, a obra de redenção. Obrigado porque o Senhor não para, ó Deus, de agir e de se mover, e de salvar pessoas, e de restaurar pessoas, de transformar vidas. O Senhor não para, ó Deus, de fazer discípulos de todas as nações. Nós agora lemos a tua Escritura Sagrada, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor, por favor, fale conosco, trazendo quebrantamento para a nossa alma, ó Deus, uma disposição para o nosso coração, de modo que nós te honremos, ó Deus, te glorifiquemos, como servos dessa grande missão. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.